Imagine um lugar onde o tempo parece não ter pressa, onde segredos milenares estão enterrados sob dunas douradas e monumentos gigantescos desafiam a lógica da engenharia moderna. Esse é o Egito, uma terra de mistérios insondáveis que há milênios fascina viajantes, historiadores e sonhadores. Hoje, embarcaremos em uma jornada para descobrir 15 fatos incríveis sobre essa civilização antiga que moldou o mundo como o conhecemos. Esses segredos vão além das pirâmides e múmias, revelando histórias de coragem, sabedoria e inovação que ainda ecoam nos dias atuais. Ao longo dessa exploração, você será transportado para um mundo onde o impossível se tornaria realidade e onde cada pedra contava uma história. Prepare-se para ser observado por detalhes que talvez nunca tenha imaginado sobre o Egito. Este é mais do que um mergulho no passado. É uma viagem ao coração da humanidade. Nosso ponto de partida está nas margens férteis do rio Nilo, cujas águas davam vida a uma civilização cercada pelo deserto implacável. Número 15. Nosso primeiro passo nessa jornada nos leva às pirâmides de Gizé, as estruturas mais icônicas do Egito Antigo. Essas obras-primas gigantescas não foram apenas construídas para impressionar. Elas carregam em cada bloco de pedra a ambição e o gênio de uma civilização que desafiava os limites do possível. A Grande Pirâmide, por exemplo, foi durante milhares de anos a construção mais alta do mundo, superando até mesmo as catedrais medievais europeias. Mas o que poucos sabem é que ela foi erguida com uma precisão assombrosa. Seus lados estão alinhados quase perfeitamente aos pontos cardeais, um feito que ainda intriga arquitetos modernos. Como obter tal exatidão sem instrumentos avançados? Esse mistério é apenas o começo de nossa exploração. Além disso, a logística por trás da construção dessas pirâmides era monumental. Estima-se que mais de 2 milhões de blocos de pedra foram usados na Grande Pirâmide, cada um pesando, em média, 2,5 toneladas. Os trabalhadores, muitas vezes mal compreendidos como escravos, eram na verdade habilidosos artesãos e operários que viviam em vilas próximas ao local de construção. Suas vidas giravam em torno dessa missão sagrada, e suas ferramentas rudimentares, como cobre e madeira, tornavam o feito ainda mais impressionante. A pirâmide não era apenas um túmulo, era uma declaração de poder, fé e engenhosidade humana. Número 14. Enquanto caminhamos pelas areias do tempo, encontramos outro fato fascinante. Os egípcios desenvolveram um sistema de escrita chamado hieróglifos, uma das formas mais antigas de comunicação escrita da humanidade. Esses símbolos intricados não eram meramente decorativos. Eles contavam histórias, registravam eventos importantes e até transmitiam conhecimentos científicos. Durante séculos, os hieróglifos resolvidos indecifráveis, até que a Pedra de Roseta, descoberta no século XIX, revelou seu segredo. Essa descoberta não apenas desvendou a língua egípcia, mas também abriu portas para entendermos melhor sua cultura, religião e cotidiano. É como se, ao decifrar esses símbolos, tivéssemos encontrado uma chave para o próprio coração do Egito. Além disso, os hieróglifos eram mais do que uma simples escrita. Eles eram uma forma de arte. Cada símbolo foi cuidadosamente desenhado para transmitir não apenas significado, mas também beleza. Os escribas, consideradas figuras de prestígio, passaram anos aprendendo a dominar essa habilidade. Eles eram responsáveis por registrar tudo, desde tratados diplomáticos até listas de suprimentos agrícolas. Sem eles, grande parte do que sabemos sobre o Egito hoje estaria perdido para sempre. Número 13. Ao explorarmos ainda mais, descobrimos que o Egito Antigo era um farol de igualdade de gênero em muitos aspectos. Enquanto outras civilizações relegavam as mulheres a papéis secundários, as egípcias desfrutavam de direitos importantes. Elas poderiam possuir propriedades, iniciar buscas e até ocupar cargos de poder. Um exemplo notável é Hatshepsut, uma das poucas mulheres faraós, que governou durante 20 anos e deixou um legado monumental, incluindo o templo em Deir el-Bahari. Sua história é um lembrete de que, mesmo em tempos antigos, a força feminina podia moldar destinos e reinos.
Essa perspectiva desafia muitas das narrativas tradicionais sobre o papel das mulheres na história. Além disso, as mulheres egípcias também eram ativas no comércio e na agricultura. Algumas até lideraram expedições comerciais ou supervisionaram grandes propriedades rurais. Essa liberdade relativa era reflexo de uma sociedade que valorizava o equilíbrio entre os sexos, embora nem sempre fosse perfeita. Mesmo assim, o Egito oferece exemplos inspiradores de mulheres que superaram barreiras e deixaram marcas indeléveis em sua cultura. Número 12. Outro segredo intrigante são as cores vibrantes que adornavam as paredes dos templos e túmulos egípcios. Ao contrário do que vemos hoje, esses monumentos não eram cinzentos e monótonos. Eles brilhavam com tons vivos de azul, vermelho e dourado. Os pigmentos usados eram tão duradouros que muitos resistiram ao teste do tempo, preservando a visão artística original dos egípcios. Esses núcleos não foram escolhidos ao acaso. Cada palestra tinha um significado simbólico, conectado aos deuses ou à natureza. Por exemplo, o azul representava o céu e o infinito, enquanto o verde simbolizava a renovação e a fertilidade. Esses detalhes revelam uma cultura profundamente ligada à estética e ao simbolismo. Além disso, a produção desses pigmentos era uma ciência em si mesma. Alguns eram derivados de minerais raros, enquanto outros vinham de plantas ou insetos. A cor azul turquesa, por exemplo, foi obtida de um mineral chamado lápis lazuli, importado de terras distantes. Isso demonstra que o Egito não apenas valorizou a beleza, mas também investiu em tecnologia e negociações para alcançá-la. E aí, o que você está achando até agora? Se você está vendo essas curiosidades incríveis sobre o Egito Antigo, imagine só o que ainda está por vir. Estamos apenas na metade da nossa jornada, e há muitos fatos mais surpreendentes esperando por você. Se você está gostando do conteúdo e quer continuar explorando as maravilhas dessa civilização fascinante, já aproveita para se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhuma das nossas aventuras históricas. E claro, se esse vídeo trouxe novas perspectivas e curiosidades que você nunca tinha ouvido antes, dê um like aqui embaixo. É super rápido e nos ajuda a continuar trazendo conteúdos como este. Ah, e fica ligado. Nas próximas partes vamos revelar segredos ainda mais impressionantes sobre os egípcios, incluindo mistérios que vão te deixar de queixo caído. Não pare agora. A melhor parte ainda está por vir. Número 10. Continuando nossa jornada, chegamos a um fato pouco conhecido. O Egito Antigo foi um dos primeiros lugares a adotar o conceito de um calendário solar. Eles dividiram o ano em 3 estações de 4 meses cada, baseado no ciclo das cheias do Nilo. Esse calendário, embora simples, era extremamente preciso e influenciava sistemas posteriores, como o calendário juliano. Além disso, os egípcios também desenvolveram para o desenvolvimento da matemática, criando métodos para calcular áreas de terras e volumes de grãos. Esses avanços não apenas facilitaram a agricultura, mas também contribuíram para o comércio e a administração do reino. O calendário egípcio era tão eficiente que serviu de base para o calendário copta, ainda usado pela Igreja Ortodoxa Copta no Egito moderno. Essa continuidade cultural é um testemunho do impacto duradouro das inovações egípcias. Número 9. Finalmente, nosso olhar se volta para o papel do Nilo, o verdadeiro herói silencioso dessa história. Sem o rio, o Egito talvez nunca tivesse prosperado. Suas águas não apenas irrigavam terras agrícolas, mas também serviam como uma via de transporte vital, conectando vilarejos e cidades. O Nilo era tão central para a vida egípcia que até mesmo sua mitologia girava em torno dele. Hapi, o deus das cheias, era reverenciado como uma figura de abundância e renovação. Assim, ao contemplarmos esses fatos incríveis, percebemos que o Egito era muito mais do que seus monumentos famosos. Era um mosaico de conquistas, desafios e conexões profundas com a natureza. O Nilo também foi uma fonte de inspiração artística e literária. Poetas e artistas frequentemente celebravam suas águas como um símbolo de vida eterna. Para os egípcios, o rio não era apenas um recurso natural. Era uma entidade viva que sustentava suas esperanças, sonhos e aspirações. Número 8.
Enquanto nos aprofundamos ainda mais na essência do Egito Antigo, começamos a perceber que sua grandeza não estava apenas em suas realizações visíveis, mas também nas camadas ocultas de sua cultura e espiritualidade. Um desses mistérios profundos está relacionado à prática da mumificação, um ritual que vai muito além da preservação física. Para os egípcios, o corpo era apenas uma parte do complexo processo de preparação para a vida após a morte. Eles confiaram firmemente que a alma, composta por múltiplas partes como o Ka, energia vital, e o Ba, personalidade, precisa de um lar físico para retornar durante sua jornada no além. Essa crença impulsionou o desenvolvimento de técnicas elaboradas de mumificação, que envolvem a remoção de cuidados com os órgãos internos, a desidratação do corpo com natrão e o uso de resinas aromáticas. Cada passo do processo foi acompanhado por rituais sagrados, garantindo que o falecido estivesse em harmonia com os deuses antes de embarcar em sua viagem eterna. Mas a mumificação não era acessível a todos. Era um privilégio reservado principalmente aos faraós, nobres e pessoas de alto escalonamento social. No entanto, essa exclusividade não diminui a importância cultural do ritual. Ao contrário, ele reflete a estrutura hierárquica da sociedade egípcia e a centralidade da religião em todas as esferas da vida. Até mesmo os trabalhadores comuns, que não podiam pagar pelos luxuosos sarcófagos ou pelas câmaras funerárias ricamente decoradas, buscavam maneiras de garantir sua passagem para o além. Eles usavam amuletos simples ou pequenas oferendas, acreditando que esses objetos poderiam proteger suas almas durante a travessia. Essa universalidade da crença na vida após a morte demonstra como o Egito era profundamente espiritual, independentemente da classe social. Número 7. Ao explorarmos mais a fundo, descobrimos que o Egito Antigo também era um celeiro de inovações tecnológicas que impactaram o mundo de maneiras surpreendentes. Uma delas foi a invenção do vidro soprado, uma técnica que revolucionou a produção de utensílios e adornos. Essa habilidade não serviu apenas para fins práticos, mas também elevou o status simbólico do vidro, que foi associado à pureza e à transparência. Além disso, os egípcios também dominaram a arte da metalurgia, produzindo armas, ferramentas e ornamentos de cobre, bronze e ouro. Suas técnicas de conhecimentos e forças influenciaram civilizações vizinhas e deixaram uma herança na história da engenharia. Número 6. Outro fato pouco conhecido é que o Egito Antigo tinha uma relação complexa com as estrelas e os corpos celestes. A astronomia desempenhava um papel crucial em sua vida cotidiana, desde a organização do calendário até a orientação das instituições sagradas. Por exemplo, a posição das pirâmides de Gizé está homologada com certas constelações, como Órion, que os egípcios associavam ao deus Osíris. Essa conexão entre o céu e a terra era vista como uma prova do equilíbrio cósmico, representada por deusa Maat. Além disso, os sacerdotes egípcios eram hábeis astrônomos, capazes de prever eventos celestiais como eclipses e movimentos planetários. Esses conhecimentos não apenas ajudavam na agricultura e na navegação, mas também reforçavam a autoridade dos governantes que se apresentavam como intermediários entre os deuses e os homens. Número 5. Os egípcios foram pioneiros em odontologia. Embora associamos avanços na medicina dentária aos tempos modernos, os egípcios já praticavam formas rudimentares de tratamento odontológico há milhares de anos. Escavações arqueológicas revelaram múmias, com próteses dentárias feitas de fios de ouro, e até substituição de dentes perdidos por dentes humanos ou animais. Além disso, textos médicos antigos, como o Papiro de Ebers, mencionam remédios para tratar problemas bucais, como inflamações e dor de dente. Curiosamente, algumas dessas práticas eram combinadas com rituais mágicos, pois os egípcios acreditavam que doenças podiam ser causadas por espíritos malignos. Esse equilíbrio entre ciência e superstição reflete a complexidade do pensamento egípcio. Número 4. O Egito tinha um contrato de casamento surpreendentemente moderno. Os contratos de casamento no Egito Antigo eram muito mais avançados do que se poderia imaginar. Embora o casamento fosse frequentemente arranjado, e especialmente entre famílias nobres,
Os episódios tinham acordos formais que protegiam os direitos das mulheres. Por exemplo, os maridos eram obrigados a fornecer uma espécie de dote de benefícios à esposa no caso de separação, garantindo sua segurança financeira. Além disso, as mulheres puderam manter suas propriedades e heranças mesmo após o casamento, algo raro em outras civilizações antigas. Esses trechos mostram que o Egito tinha uma visão prática e justa sobre as relações familiares. Número 3. Eles usavam cosméticos não apenas por beleza, mas por saúde. Os egípcios são famosos por seus olhos delineados com kohl, um cosmético feito de galena, um mineral, misturado com outros ingredientes naturais. No entanto, o uso do kohl não era apenas estético. Ele tinha propósitos práticos e até medicinais. O kohl ajudava a proteger os olhos contra os raios intensos do sol e reduzia o risco de infecções oculares, como conjuntivite, comuns em climas áridos. Além disso, os egípcios acreditavam que o kohl tinha propriedades mágicas, afastando o mal olhado e protegendo contra espíritos malignos. Assim, a maquiagem era tanto um cuidado físico quanto uma prática espiritual. Número 2. Os trabalhadores das pirâmides tinham uma vida melhor do que se imaginava. Eles tinham dias de folga e participavam de festivais religiosos. Alguns túmulos de trabalhadores foram encontrados com inscrições que destacam seu orgulho por participar de projetos tão grandiosos, mostrando que eles viam seu trabalho como uma missão sagrada. Número 1. Os egípcios tinham um livro dos mortos, mas ele não era um livro tradicional. O famoso Livro dos Mortos não era um único livro, mas sim uma coleção de textos funerários personalizados que variavam de acordo com o status social e as pessoas próximas do falecido. Esses textos continham encantamentos, preces e instruções para guiar a alma através do Duat, o reino dos mortos, até alcançar o julgamento final de Osíris. Cada cópia era única, escrita em papiros ou pintada nas paredes das tumbas. Alguns desses textos incluíam ilustrações de deuses e cenas do além, transformando-os em verdadeiras obras de arte. O Livro dos Mortos não era apenas um guia espiritual, mas também uma declaração de identidade e fé. Ao chegarmos ao clímax de nossa jornada, percebemos que o Egito Antigo não foi apenas uma civilização isolada no tempo e no espaço. Ele foi um farol cuja luz ilumina caminhos para gerações futuras. Um dos aspectos mais marcantes desse legado é a forma como os egípcios moldaram as bases da filosofia e do pensamento ocidental. Muitos dos conceitos que associamos à Grécia Antiga, como a busca pela verdade, a valorização da harmonia e a exploração das leis naturais, encontram raízes profundas no Egito. Filósofos gregos como Pitágoras e Platão viajaram ao Egito em busca de conhecimento, absorvendo ideias que mais tarde se tornariam pilares da filosofia ocidental. Essa troca cultural demonstra que o Egito não era apenas um repositório de sabedoria antiga, mas também um achado para o desenvolvimento intelectual de outras civilizações. Finalmente, ao encerrarmos nossa jornada, somos convidados a refletir sobre o que o Egito Antigo significa para nós no presente. Ele não é apenas um capítulo fascinante da história humana. Ele é um espelho que nos permite ver quem somos e de onde viemos. Ao explorarmos suas maravilhas, aprendendo sobre a criatividade, a espiritualidade e a determinação que definem nossa espécie. Mais do que isso, o Egito nos lembra disso, mesmo nas areias do tempo. As histórias que contamos e os monumentos que erguemos têm o poder de transcender gerações. Assim, ao retornarmos ao mundo comum de nossas vidas diárias, levamos conosco não apenas conhecimentos novos, mas também uma nova perspectiva sobre o que significa ser humano. E aí, gostou dessa jornada fascinante pelo Egito Antigo? Se você ficou com esses 15 fatos incríveis e quer continuar explorando histórias surpreendentes sobre o mundo antigo, não deixe de se inscrever no canal. Aqui trazemos conteúdo exclusivo que vai ampliar sua visão sobre as maravilhas da história e da cultura humana. E claro, se esse vídeo trouxe novas descobertas e curiosidades que você nunca imaginou sobre o Egito, dê um like para nos ajudar a criar conteúdos como este. Cada like é um incentivo para levar ainda mais conhecimento até você. Ah, e não se esqueça,
Ative o sininho para ser notificado sempre que lançarmos uma nova aventura histórica. Tem muito mais por vir e você não vai querer perder. Até a próxima, e obrigado por embarcar conosco nessa viagem pelas areias do tempo.